Olá, leoninos, tudo bem? Mais uma vez o nosso tarô amigo, trazendo uma leitura de autoconhecimento para essa segunda quinzena de julho de 2019, para todos os nossos queridos irmãos do signo de Leão, seja o seu ascendente, Sol, Lua ou Vênus. E por se tratar de uma leitura geral, eu peço que vocês adaptem essa leitura para o contexto individual de vocês e que vocês também possam dar uma olhada nos vídeos que falem dos seus signos de ascendente, lunar e Vênus, a fim de poder também ter um pouco mais de esclarecimento. Nesse momento, então, nós vamos nos concentrando, pedindo o amparo divino, para que eu possa ter a permissão e a proteção necessária para poder entrar em sintonia com o inconsciente coletivo dos leoninos. Eu peço licença ao meu Pai Todo-Poderoso, que eu possa acessar também o espaço-tempo da segunda quinzena de julho de 2019, que me seja permitido trazer, através dessa leitura, amparo, alento, luz, esperança, conselhos, que eu possa ser intuído pela espiritualidade superior. Então, nesse momento, por intermédio da proteção divina, eu me conecto com as energias dos leoninos dentro dessa segunda quinzena de julho de 2019. O que os leoninos precisam saber? Quais serão os conselhos que nós podemos levar para os nossos queridos leoninos dentro dessa segunda quinzena de julho de 2019? O que se passa no inconsciente dos nossos queridos leoninos? Quais serão as influências do passado, as energias que influenciarão o futuro? O que é importante que os nossos queridos leoninos saibam dentro dessa segunda quinzena de julho de 2019? Os nossos irmãos do signo de Leão precisam saber nessa segunda quinzena de julho. Quais serão os conselhos que a espiritualidade gostaria de dar para os leoninos dentro dessa segunda quinzena? Quais serão os seus bloqueios? O que deve se manifestar nos caminhos dos leoninos nessa segunda quinzena? Leoninos, signo de Leão. O que os leoninos precisam saber dentro dessa segunda quinzena de julho? Dentro dessa segunda quinzena de julho, o que deve se manifestar na vida dos leoninos? O que estará no consciente dos leoninos? Não, perdão. Fiz ao contrário. Tudo bem. O que estará bloqueando os leoninos? O que será que está no inconsciente dos leoninos? Quais terão sido as influências do passado recente? Quais serão as influências do futuro dos leoninos? Futuro próximo. Como estão agindo os leoninos diante dessa situação? Como o universo enxerga os leoninos? Qual será o ponto de preocupação? E qual será o provável resultado final dessa vivência dentro dessa quinzena de julho?
segunda quinzena de julho de 2019. Vamos começar a revelar as cartas. Interessante. Eu vejo que os leoninos dentro dessa segunda quinzena, eles têm uma missão de resgatar a própria essência, né? A própria essência leonina. Desculpa esse barulho, tá, gente? Eu moro numa avenida meio movimentada. Leoninos, nessa segunda quinzena de julho, vai ser necessário que vocês vivenciem o 4 de ouros. O 4 de ouros vai pedir para vocês vivenciarem o momento em que vocês contam com os recursos que vocês já têm, com as coisas que vocês já alcançaram. É necessário que os leoninos saibam aquilo que eles possuem, que é de valor para eles. É necessário que vocês saibam dos seus talentos, das suas habilidades. É necessário que você conte com as suas habilidades. Dentro dessa segunda quinzena de julho, vai ser muito importante que vocês estejam bem em sintonia com vocês mesmos, a respeito do que vocês têm, a respeito do que vocês são capazes, a respeito do que vocês podem conseguir. O 4 de ouros é uma carta que fala de posse. O 4 de ouros é uma carta que fala de você ser dono do seu próprio sustento. O 4 de ouros ele vai pedir para vocês, dentro dessa segunda quinzena, que vocês se abracem dentro daquilo que vocês sabem que vocês têm, da capacidade que vocês têm, do talento que vocês têm. Vocês serão chamados para vivenciarem, para resgatarem a autoconfiança de vocês dentro dessa segunda quinzena. Tudo bem? O que vai entrar como bloqueio e que vai atrapalhar essa manifestação vai ser justamente o arquétipo do julgamento, que é um arquétipo que fala, numa posição de bloqueio, de uma pessoa que está muito presa a julgamentos e a situações do passado. Eu vejo aqui os leoninos com dificuldade de manifestar o 4 de ouros, ou seja, essa autossuficiência na vida deles, autossuficiência que pode estar tanto no campo íntimo, né, de autoconfiança, de boa autoestima, como no campo afetivo, como no campo profissional, os talentos que vocês têm dentro de uma empresa, que vocês devem contar com esses talentos, serem donos, abraçarem, se apropriarem dos talentos que vocês têm dentro da empresa em que vocês estão, ou então no relacionamento afetivo, vocês precisam saber exatamente se vocês se identificarem, tá, dentro do campo afetivo com essa leitura. É necessário que vocês, leoninos, saibam exatamente o que vocês merecem ter e que vocês não aceitem nada menor do que isso. O julgamento vai entrar como um bloqueio, dizendo que o motivo pelo qual vocês têm dificuldade de manifestar o 4 de ouros é porque vocês ainda estão presos em uma situação de muito julgamento em relação a algo do passado. Vocês ainda estão remoendo na mente de vocês algumas vivências do passado que trouxe algumas dificuldades emocionais para vocês. E vocês se sentem presos a essa situação porque vocês não conseguem, talvez até perdoar. Em alguns casos, alguns de vocês, leoninos, vão se identificar com essa leitura. Tudo bem? Por quê? Porque o 4 de ouros, ele é uma pessoa que se apropria daquilo que ele sabe que é dele. Ele já tem o que ele precisa, ele já tem o que ele quer ter, ele pode, de uma certa forma, sentir que ele tem menos, mas nesse caso, o 4 de ouros caiu numa posição positiva. E o julgamento, em contrapartida, a pessoa fica esperando que alguma coisa seja feita em relação a algo do passado, em relação a algo que
ela sente que precisava ter sido feita alguma coisa, alguma situação de justiça, alguma situação que vocês precisavam avaliar e ver se realmente valia a pena continuar com essa situação. E infelizmente talvez não tenha sido possível, ou então vocês estão muito presos nessa análise crítica e não conseguem contar com os próprios recursos, né? Independentemente do que tenha acontecido com o passado, independentemente do que tenha acontecido no passado, é necessário, leoninos, que vocês entendam que nós somos co-criadores da nossa própria realidade. E o universo, ele não pode agir se a gente não contar com os nossos próprios recursos para poder co-criar com o universo o nosso próprio caminho. Entendeu? Essa leitura, vocês podem acabar se identificando com ela em alguma área específica da vida de vocês, que pode ser na vida afetiva, pode ser na vida material, na vida profissional, na vida íntima, espiritual. Alguma situação, vocês talvez se encaixem, vocês talvez se identifiquem com ela. Tudo bem? No consciente dos leoninos, é muito claro que essa é uma situação desafiadora, é uma situação em que vocês precisam provar alguma coisa. Então, olha só que interessante, né? No sentido profissional, a minha câmera deu um bug aqui. No sentido profissional, o 4 de ouros vai falar que vocês precisam se apropriar daquilo que vocês têm e daquilo que é talento de vocês. Né? Os leoninos possuem talentos, os leoninos possuem coisas boas a oferecer. É necessário que vocês se apropriem disso, justamente para que essa empresa possa notar vocês. Só que essa é claramente uma situação desafiadora para vocês. É possível que vocês tenham aí algum problema com a autoestima, algum problema com a imagem pessoal de vocês. Em relacionamento, eu vejo que é hora de vocês, leoninos, pensarem um pouco mais em vocês. Se vocês estiverem em um relacionamento que de alguma forma não está sendo recíproco, se vocês estiverem em um relacionamento que de alguma forma a pessoa com quem vocês convivem tem alguma indiferença ou então algum tipo de insegurança em relação a vocês, é necessário que vocês comecem a pensar um pouco mais em vocês e contar com as coisas que vocês já têm, porque vocês são donos do seu próprio destino. O 7 de paus, ele realmente vai entrar aqui no consciente dos leoninos, mostrando essa dificuldade que os leoninos estão encontrando em lidar com essa situação, em conseguir elevar a própria autoestima, em conseguir se autoafirmar como co-criador do próprio caminho. Eu vejo essa dificuldade dos leoninos. Só que nessa segunda quinzena de julho vai ser importante que vocês vivenciem isso, tá bom? E no inconsciente dos leoninos, a carta da Lua vai confirmar que existe provavelmente um processo muito intenso de insegurança, de imaginações que vocês fazem, vocês deduzem situações. É muito possível que alguns de vocês leoninos estejam se auto-sabotando, tá bom? Se auto-sabotando através de pensamentos negativos, através de inseguranças, de baixa autoestima. Vocês mesmos criam situações na mente de vocês que às vezes não correspondem exatamente com a realidade, tá? A Lua vai falar justamente para vocês tomarem cuidado com isso, né? Até agora nós temos quais os conselhos para os leoninos? Vocês precisam se apropriar daquilo que vocês têm, seja um talento, seja alguma capacidade moral ou intelectual, vocês têm alguma coisa para oferecer. Seja dentro da área profissional, na área afetiva, vocês têm algo. E eu vejo vocês aí com uma dificuldade muito grande de conseguir manifestar isso ou se apropriarem daquilo que vocês têm, porque vocês estão aí com inseguranças muito grandes, imaginando situações, muita ansiedade, alguns processos mentais um pouco não tão equilibrados. O 7 de paus, o 7 de paus entrando no consciente de vocês, esse 7 de paus ele aparece aqui por causa dessa lua, né? Por causa desses processos mentais que vocês se auto-sabotam e começam a colocar empecilho para poder fazer as coisas acontecerem no caminho de vocês. Por que vocês, leoninos, não estão conseguindo mostrar dentro da área com a qual vocês se identificam nessa leitura todos os recursos que vocês têm, dos quais vocês são donos, certo? Os leoninos realmente têm vindo de um passado recente em que vocês vêm desenvolvendo habilidades, né? Vocês vêm desenvolvendo habilidades, trabalhando bastante para que alguma coisa dê certo. Isso pode ser dentro de um campo afetivo, dentro do campo profissional, dentro do campo familiar, dentro do campo íntimo, espiritual.
eu vejo realmente os leoninos trabalhando para poder adquirir alguma coisa e agora eles precisam se apropriar disso que eles construíram. Eles precisam mostrar para o mundo: eu tenho esses talentos, eu posso usar, eu posso ser útil para vocês através deles. Entendeu? Então, os leoninos, eles vêm trabalhando, eles vêm lidando com essa situação. Seja lá o que for, vocês vêm tentando muito resolver a situação pela qual vocês estão passando, desenvolvendo novas habilidades, tentando realmente construir algo que seja estável para vocês. Só que agora é realmente o momento de vocês se apropriarem daquilo que vocês já têm, para que vocês consigam adquirir essa estabilidade. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a questão da autoestima, tá bom? Os leoninos precisam fortalecer a própria autoestima. A carta da sacerdotisa é o que vocês vão precisar vivenciar no futuro de vocês. A carta da sacerdotisa vai pedir um momento de maior introspecção, para que vocês possam consultar a sabedoria e a intuição de vocês para poder lidar com possíveis obstáculos no futuro próximo de vocês dentro dessa segunda quinzena, tá bom? Decisões difíceis de serem tomadas. Vai ser necessário que vocês entrem nesse arquétipo da sacerdotisa para que vocês estejam um pouco mais conectados com a sabedoria interna de vocês. Tudo bem, leoninos? Isso é uma vivência que vai se desenrolar dentro dessa segunda quinzena, em que vocês vão precisar vivenciar. Por quê? Porque é possível que vocês se encontrem em uma situação de uma escolha difícil, ou então uma situação que vai exigir que vocês realmente parem um pouco e pensem a respeito do que vocês estão fazendo, do que vocês escolheram seguir, se realmente vale a pena, seja no relacionamento, seja na vida profissional. Vai ser necessário, no futuro próximo de vocês, dentro dessa segunda quinzena, que vocês entrem em um processo um pouco mais introspectivo, tudo bem? E o que vocês precisam parar de fazer, que vocês estão fazendo nessa situação, eu não estou falando isso como um fato, tá bom? Alguns leoninos vão se identificar ou não. Vocês estão agindo de 6 de paus, sendo que, na verdade, vocês vão precisar, daqui a pouco, entrar nesse arquétipo da sacerdotisa. O 6 de paus, em contraposição com a sacerdotisa, ele definitivamente não é uma pessoa introspectiva. Ele é uma pessoa que gosta de chamar atenção, de mostrar para as pessoas o seu talento, de receber reconhecimento. Só que é interessante, né? Porque a nossa leitura foi feita da seguinte forma. Nesse momento, o que vocês precisam fazer é justamente se apropriar do que vocês têm, se apropriar daquilo que vocês conseguiram, para que vocês saibam que vocês são capazes, ao invés de se manterem presos a uma situação do passado, da qual vocês ainda não conseguiram se libertar. Pode ter aí alguma questão de ressentimento muito grande, um julgamento a respeito de uma pessoa que vocês estão fazendo que não está permitindo vocês seguirem adiante. E ao mesmo tempo em que vocês precisam manifestar o 4 de ouros, vocês estão agindo como 6 de paus. Qual que é a diferença entre o 4 de ouros e o 6 de paus? O 4 de ouros vai falar daquilo que é material, daquilo que vem da pessoa, que a pessoa conseguiu produzir com o próprio sustento. O 6 de paus vai falar de você procurar reconhecimento, você receber reconhecimento, e vitória a respeito de alguma iniciativa, de alguma ação, de alguma coisa da qual esteja relacionada à força de vontade. Então, o 4 de ouros vai falar da questão material, de uma questão mais... eu não vou falar intrínseca, mas eu vou falar de uma questão um pouco mais externa. O 6 de paus vai falar de uma questão mais intrínseca, o paus é o elemento fogo, que fala do espírito, da vontade, da inspiração. O que a gente pode entender aqui? O 6 de paus, ele depende dos outros. O 6 de paus depende da aprovação dos outros. O 4 de ouros, ele sabe que ele já tem. Ele não precisa que ninguém diga para ele: olha, você é essa pessoa incrível, você é essa pessoa que tem esse talento, você é essa pessoa que é realmente um ótimo parceiro, um namorado, enfim. O 4 de ouros, ele é um pouco mais sozinho, um pouco mais arrogante, mas a gente vai colocar, na verdade, aqui nessa jogada, a gente vai colocar o 4 de ouros no lado mais positivo. Então a gente não vai entrar no lado a gente não vai entrar no lado da arrogância. A gente vai entrar no lado da autoestima sem a necessidade do reconhecimento do outro,
tá bom? E o 6 de paus vai falar que vocês buscam justamente o reconhecimento do outro. É por isso, talvez, que vocês estejam tão presos ao passado. Perdão. É por isso que vocês talvez estejam com tanta dificuldade de manifestar a autoestima de vocês. Vamos fazer uma reflexão a respeito da carta de bloqueio e da carta que fala como vocês estão agindo nesse momento. Olha só que interessante, gente. O julgamento, você percebe que ele olha direto para o 6 de paus, ele busca um julgamento, ele busca que alguém reconheça ele de alguma forma. Mas de quem vocês querem reconhecimento exatamente? Para quê, né? Para que vocês precisam de reconhecimento? Jesus. Para que vocês precisam de reconhecimento se vocês são 4 de ouros, se vocês têm a sua própria posse, você tem o seu próprio valor, você tem o seu próprio trabalho, os seus próprios talentos, você não precisa de absolutamente ninguém para poder afirmar o que vocês já têm dentro de vocês, né? Então, mais uma vez, gente, eu vejo aqui uma questão muito forte de autoestima e de vocês abraçarem quem vocês são e o que vocês têm. Porque o que vocês têm definitivamente é muito valioso e vocês não precisam buscar o reconhecimento do outro para isso. E no futuro próximo de vocês, mais uma vez, desculpa ser um pouco redundante, mas é só para poder deixar isso bem fixado para vocês, vocês vão entrar no arquétipo da sacerdotisa, que vai exigir de vocês um pouco mais de introspecção, que vai pedir de vocês que vocês usem a sua sabedoria interna, a sua intuição, para poder entender uma determinada situação. Tudo bem? Olha que interessante, né? Apesar de vocês estarem aí querendo agir como o 6 de paus, procurando reconhecimento, né, agindo sentindo que estão com muita dificuldade em uma determinada situação, as pessoas veem vocês um pouco parados. Interessante isso, né? As pessoas estão vendo vocês um pouco parados. Vocês se identificam com isso, leoninos? Porque o 4 de espadas é como, olha só que interessante, ele tem as espadas, ele tem o recurso, mas ele não quer usar. Ele fica sentado na posição de lótus, eu acho que é assim que se fala, e ele fica refletindo, ele fica reflexivo, ele fica no mundo da lua, né? E ele não usa os recursos que ele tem. Olha só que interessante, né? Sendo que o que vocês precisam fazer é justamente abraçar o que vocês têm. Os leoninos precisam abraçar o talento, os leoninos precisam abraçar tudo aquilo que faz parte e que torna vocês únicos e especiais. É isso que os leoninos precisam fazer nessa segunda quinzena de julho. Ao invés de ficarem como 4 de espadas, que é como o mundo enxerga vocês, tá bom? Não é que vocês realmente estejam assim. Mas a impressão que vocês passam para as pessoas é que vocês têm recursos, mas que vocês não querem fazer nada, vocês querem ficar meditando, né? Isso é uma leitura interessante, né? No que isso cabe, né? Qual é o tipo de relacionamento que vocês estão tendo, seja na vida profissional, na vida afetiva, ou com vocês mesmos, que está causando esse conflito, né? De vocês precisarem abraçar a essência de vocês e tudo aquilo que vocês têm como valor de vocês, né? E, no entanto, as pessoas enxergam vocês parados, como se vocês não quiserem agir. É como se vocês estiverem perdendo um pouco da essência de vocês por falta de autoestima, por falta de autoconfiança. Interessante, né? O Hierofante vai cair na carta de preocupação dos leoninos. Isso pode ser interpretado de algumas formas, e eu vou falar, tá bom? E vocês, leoninos, vão se identificar com alguma delas. Ou não, se vocês não se identificarem, realmente não é o caso de ter caído para vocês essa leitura. O Hierofante pode falar que a preocupação de vocês é adquirir algum tipo de conhecimento através de alguma instituição de ensino. Ou então, o Hierofante vai falar que vocês estão preocupados em realmente se encaixarem dentro de alguma estrutura definida. Tudo bem? Se vocês estiverem passando por uma questão profissional, é possível que alguns de vocês, leoninos, estejam com dificuldade de mostrar as capacidades e o potencial de vocês dentro dessa empresa. E aí cai o Hierofante, essa preocupação de vocês conseguirem se encaixar na estrutura, entendeu? Outros de vocês vão se identificar de diferentes formas, tá bom? O Hierofante, para quem está para quem está se identificando nessa leitura no aspecto amoroso, de relacionamento, o Hierofante pode falar que vocês têm o desejo de ter uma coisa mais profunda, uma coisa mais oficial, mais tradicional com o parceiro de vocês,
Só que o que está faltando para vocês é autoconfiança, né? E é vocês começarem a pensar um pouco mais em vocês, ao invés de ficarem esperando o reconhecimento do outro. Tudo bem? No sentido afetivo não, perdão. No sentido íntimo, espiritual, que seja alguma questão que vocês tenham com vocês mesmos, o Hierofante vai falar de vocês estarem realmente preocupados em atingirem um nível de sabedoria, um nível de espiritualidade que vocês ainda não conseguiram alcançar, porque vocês estão muito pouco confiantes a respeito de vocês mesmos e da capacidade que vocês têm. Tudo bem? Dentro dessa segunda quinzena, gente, vocês vão desenvolver o arquétipo que representa o signo dos leoninos. É interessante, né? E esse arquétipo é a força. A força fala de boa autoestima. A força fala de você conseguir dominar alguns monstrinhos que existem aí no seu ego, que fazem você se sentir diminuído, que fazem você se sentir com baixa autoestima. Esse leão aqui, que pode representar na vida de vocês aquele obstáculo que faz vocês terem baixa autoestima, que faz vocês terem essa dificuldade de expressarem os talentos de vocês e o que vocês têm para os outros, esse pequeno leão pode ser domado por vocês. Vocês podem aprender a conviver com a própria insegurança de vocês e transformar ela em autoconfiança, tá bom? Então, gente, dentro do relacionamento, a força vai representar vocês conseguirem voltar ao ponto de dignidade, dentro da questão de relacionamento, a carta da força vai ajudar os leoninos a conseguir voltar ao ponto de dignidade pessoal de vocês. Se vocês estavam se entregando demais para o parceiro de vocês, se essa leitura cair no sentido de relacionamento, o 8 de ouros vai inferir no passado recente de vocês estarem entregando demais para o parceiro de vocês, tá? E talvez o parceiro de vocês não tenha como retribuir isso, tanto que a carta do 4 de ouros cai aqui no presente, que vai falar justamente de vocês realmente abraçarem o que vocês têm e não esperarem que venha do outro. Tudo bem? Vocês estão passando por um período de aprendizado muito grande e de transformação pessoal. Vocês precisam resgatar a autoestima de vocês e vocês vão, dentro dessa segunda quinzena, passar por algumas situações que vai exigir aqui a sabedoria e a intuição de vocês, para que vocês possam contar com a sabedoria de vocês, ao invés de ficar esperando a aprovação dos outros. Tudo bem, leoninos? Basicamente, gente, a leitura foi essa. E só para poder clarificar um pouco, a carta de corte é o 6 de espadas, que vai falar a respeito da atmosfera geral para os leoninos, tá bom? E a carta do 6 de espadas vai falar de um momento de transição. É um momento que pode não ser muito fácil, é um momento que pode ser um pouquinho chateante, mas é um momento em que vocês deixam alguma coisa antiga que já não serve mais para vocês para trás e vocês vão em direção a algo novo e geralmente melhor. Então, eu realmente vejo muitos de vocês, leoninos, saindo de uma situação que deixou vocês com uma autoestima muito abalada. E agora, a partir dessa segunda quinzena de julho, o universo vai trazer para vocês situações para que vocês possam trabalhar isso, para que vocês possam voltar confiantes. Olha só que interessante, né? Da carta do 4 de ouros, que é uma carta que vai falar aí de vocês se apegarem um pouco mais ao que vocês já têm, para que vocês possam exercitar a confiança, a autoestima de vocês, vocês vão para a força, né? Que é uma carta que fala da autoestima plena, de vocês voltarem a ser indivíduos confiantes e passarem essa confiança para os outros. É interessante. Eu vejo realmente aqui uma questão muito íntima para os leoninos. Pode estar relacionado com relacionamento, com profissão ou não, só que independentemente de tudo isso, todas essas questões, todas essas vivências sociais, de relacionamento, de profissão, são setores da nossa vida que são uma projeção daquilo que a gente é por dentro. Então é natural que, se vocês estiverem inseguros por causa das suas questões íntimas, isso reflita no relacionamento de vocês, ou na situação profissional, ou na situação material, então. Tudo bem? Mas aqui eu vejo que existe um panorama muito positivo para os leoninos dentro dessa segunda quinzena. É só necessário que vocês realmente deixem um pouco de lado o que aconteceu no passado, deixem um pouco de lado a necessidade de aprovação, tá? O julgamento também vai trazer isso, principalmente com a carta dos 6 de paus,
na posição que fala como vocês estão agindo, o que vocês estão procurando nessa forma. Vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Em ficar procurando a aprovação dos outros, porque vocês já têm o que vocês precisam para que os outros percebam vocês. Né? Tudo o que vocês precisam fazer é contar com a sabedoria própria de vocês mesmos. Não precisam contar com nada do outro, vocês já têm o que vocês precisam dentro de vocês. Tudo bem, leoninos? Eu espero que essa leitura possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem algum tipo de feedback, positivo ou negativo, é muito importante que vocês deixem nos comentários para que eu possa melhorar a minha leitura e oferecer vídeos para vocês que sejam melhores, né, do que eu estou fazendo agora, se vocês realmente tiverem alguma coisa que vocês gostariam que eu mudasse para vocês. Tudo bem? Muita paz e muita luz para todos nós.